Fala pessoal, começando aí mais um quadro nosso do Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa estratégia que é fechada, visando o médio prazo. Então, qual é a análise de contexto que a gente faz, quais são os parâmetros que a gente olha no gráfico para tomada, para ajuda de tomada de decisão, como montar uma posição, visando capturar a maior parte da tendência aí de médio prazo e surfar dentro da tendência. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira com que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado, e também compartilhe esse vídeo com algum amigo para o YouTube entender que é de ótima qualidade e acabar entregando aí para o maior número de pessoas possíveis, tá? Lembrando que se você quiser ver análise de algum ativo, de algum setor específico ou algum setor que você está olhando pro médio prazo, deixa aqui nos comentários qual é o ativo, qual é o setor que vem te chamando a atenção, que eu passo a olhar com mais carinho, né? Separa aqui para minha grade de cotação que eu deixo de radar e vou acompanhando também o ativo aí a pedido de vocês, o que se enquadrar dentro dessa análise de contexto que a gente utiliza para fazer a montagem, né, dessa carteira nossa do rastreador de tendências, eu compartilho aqui com vocês também a análise, beleza? Lembrando que na nossa aba de resultados do nosso site da capitalismo.com.br é possível acompanhar os resultados do desempenho das nossas estratégias, principalmente a do rastreador de tendências. Vamos dar aqui uma mostrada rápida. Aqui, olha, então até o momento a gente está aí com 24,65% de ganho contra 6,64% do Ibovespa. Fechou? Lembrando que é aquela questão que eu sempre trago aqui alguns pontos relacionados a alguns pontos positivos relacionados ao fundamento da empresa, juntamente com a análise técnica, exatamente quando a gente faz aqui a montagem também da nossa carteira. Beleza? Então o ativo de hoje foi selecionado Enalta, né? Ou seja, Enat3. Eu separei aqui 3 tópicos que eu achei interessante estar compartilhando aqui com vocês, onde o primeiro é a recuperação do preço do petróleo, o segundo é os múltiplos baixos da empresa, então isso vem chamando bastante atenção aí dentro do mercado, e a possibilidade de consolidação dentro do setor de petróleo. Enat3 vem ganhando aí bastante espaço e graficamente o papel está bastante bonito e a gente vai ver isso agora, ok? Deixa eu só fechar aqui. Agora eu arrumo aqui e a mágica tá feita, lá. Renat3, tá, pessoal? Tá aqui bem bonito o papel, tá? Porque a gente tem aqui o acionamento de um fundo duplo, onde eu já trouxe análise desse ativo aqui outras vezes, e a gente vai contemplar agora com a continuação dessa análise, né? Que foi o quê? O acionamento de um fundo duplo, indicado aqui nessas duas setas verdes. Temos aqui um fundo duplo que foi acionado no rompimento do topo entre os dois fundos. É assim que é configurado um fundo duplo, né? Então ele teve rompimento aqui dessa região, foi caótico, né? Ele rompeu, não conseguiu dar sequência de primeira, fez o pullback, foi embora, voltou a testar. Então esse topo aqui serviu como suporte aqui e aqui, bem bonito, né? Movimento bem técnico, e agora ele está acionando aí um pivô macro também, e ainda assim dentro desse contexto aqui do fundo duplo, tá? Outra coisa que a gente pode observar aqui é a possível formação de um OCOI, né, no gráfico semanal, onde a gente tem aqui, olha, esse movimento, eita, tem esse movimento de baixa, né? Olha, então a gente tem esse movimento aqui de baixa, esse movimento de baixa e esse ombro, cabeça, ombro invertido, né? O que gera aí um alvo lá para casa, para a faixa dos R$ 20, depois lá no topo dos 23,30. Ou seja, só a gente olhando aqui rápido já desse rompimento, já tem um upside aí, olha, de uns 28%. Né? Aqui ele deu algumas opções de montagem de posição aqui ainda embaixo, mas ainda sigo acreditando que está bem interessante aí Enat3. Tá? Aqui o que a gente pode utilizar é, né, agora que ele fez aqui esse rompimento, o ideal seria o quê? Você pegar e separar o tamanho dessa barra semanal aqui de rompimento entre máxima e mínima e montar as posições aqui dentro dessa barra. O que seria isso? Né? Você pode pegar ali pelo diário, acompanhar um pullback que o ativo fez, nada mais é do que um pullback, que seria, ele já fez o rompimento desse nível de resistência inclinado e também esse topo aqui, né? Então foi um rompimento aí de dois níveis de resistência bem importante. O que seria esse pullback? Seria a partir desse momento ele voltar para corrigir nessas regiões para depois tentar lançar uma nova onda para cima, e aí você consegue montar as posições
nessa região aqui dos 15,55 aos 13,99, né? Então é dentro de um parâmetro de 11%. O stop de volatilidade aí para baixo aqui da região dos R$ 13, né, dos 12,99. Um stopzinho de volatilidade de 15%, que a gente chama de stop de segurança, tentando buscar aí o retorno de ENAT3 lá para a faixa dos R$ 20, tá? Então seria aí um upside, como eu comentei ali, 30%, né? Se a gente pega aqui para olhar com atenção, o OBV, que eu gosto de olhar bastante, ele já fez o pivô de alta também, ou seja, ele confirmou esse rompimento, o que aumenta as expectativas e a probabilidade desse trade seguir a favor do rompimento, né? A gente consegue ver aqui, olha, o pivô de alta também no OBV, tá? Olha, pivô de alta no OBV. O IFR trabalhando acima da zona 50 também com um pivô de alta, o que aumenta as expectativas e mostra que realmente os compradores são os que estão mandando no momento atual aí de ENAT3. Tá? Um papel que está bem interessante pelo gráfico diário, acionou um pivô de alta que tem alvo lá na região dos 21,30 e a possibilidade de testar essa região aqui de topo, né? Olha, que é a região dos R$ 21, né? Então a região bem importante, ele quebrou aqui uma linha de resistência bem relevante, né? Dentro de um pivô de alta, movimento de alta, primeiro reteste, correção, formação de fundos ascendentes, né? Então a gente tem o fundo 1, formação de fundo ascendente nessa região e agora armou um pivô de alta aqui, né? Olha, rompendo esse nível de resistência, com o volume, falta dar uma melhorada, mas o volume acima da média no rompimento, o que também é bem interessante. Se a gente olha para a esquerda aqui do gráfico após o rompimento, a gente não tem nenhum nível importante aqui, olha, tão relevante, que o papel não consiga se desenvolver para cima com tanta com dificuldade, né? O que torna o movimento com um caminho um pouco mais livre, mais leve, né? Eu costumo dizer movimentos mais leves. A gente não tem nenhum nível de resistência muito importante olhando para cá, né? Aqui desse movimento, o que a gente tem que tomar atenção, esse nível aqui, olha, esse nível aqui é um nível chave que vale dar atenção, porque já foi um nível que funcionou aqui como importante zona de suporte e depois que foi feito o rompimento, ele funcionou aqui como um excelente nível de resistência, ou seja, é uma região de números de força bem importante que vale sim a pena dar uma atenção. Só que se a gente pegar para ver, reparem aqui, né, na região dos 18,55. Dentro dessa barra, considerando a montagem de posição entre máxima e mínimo, o preço médio na região dos 14,85, até os 18,55, que seria o primeiro nível de relevante dificuldade, é uma upside de 25,40. Ou seja, você tem um risco de volatilidade entre 10% a 15%, e o primeiro nível de dificuldade que a gente entendeu aqui dentro de ENAT é 25% acima. Então, reparem que essa relação entre o preço andar a favor da superação do que ele andar contra é bem vantajoso e, claro, isso enquadrado dentro do cenário técnico que a NAT3 está apresentando, do rompimento, né, do acionamento, tanto de um fundo duplo quanto também de um OCOI, né, um ombro-cabeça-ombro invertido, que é um movimento, né, um padrão de reversão. Se a gente pega para olhar esse movimento forte que a NAT3 teve de queda, ele está demonstrando que agora os compradores voltaram a aparecer aqui nessa região, né? E agora ele está formando o quê? Uma quebra de estrutura, que é um movimento de alta, correção, deixou um fundo aqui ascendente e pivotou para cima. Então, um cenário onde o contexto era topos e fundos cada vez mais baixo, passa a ficar de lado para agora estar montando o que parece ser um pivô de alta, que é uma volta de estrutura de alta, tá? Outro ponto que chama atenção, a gente pega para olhar desde o início desse fundo até o momento atual desse rompimento aqui no volume, reparem que, né, se eu tivesse que fazer uma pergunta simples, quem está dominando essa região, barra verde ou barra vermelha? Acho que todo mundo aqui ia falar que são barras verdes. Logo, o que eu entendo dentro dessa região, né, o que eu entendo dessa leitura? Que em ENAT3 a força predominante nesse momento de mercado é a força compradora. E isso auxilia junto com esses outros pontos que eu comentei aqui referente ao pivô de alta, esses padrões que indicam a possível reversão de movimento para uma tendência de alta no médio prazo para a ENAT3, e a leitura aqui do fluxo do comprador, né, do volume financeiro, mostrando que realmente os compradores voltaram a dominar aqui o gráfico de ENAT3. Tá? Então, juntando esses pontos,
Eu acho bem interessante a montagem de posição aí entre os 15,37 aos 13,80 aqui, tentando pegar aí um retorno de ENAT 3 para cima com um upside mais do que 3, 4 para 1, considerando o stop de volatilidade abaixo da região dos 12,85, 12,90, com alvo para casa lá dos 21, 22 reais, tá? Gráfico mensal também, a gente pode dar uma olhada, viu que ele testou aqui um nível bem relevante de suporte, voltou a ganhar força, deixando barras compradoras aqui de novo, olha. Vamos aí para o quarto mês consecutivo de fluxo comprador maior aqui no papel. Se a gente olhar aqui o OBV, ele já fez o pivô, inclusive no OBV ele já está, ele rompeu o topo histórico, tá? Então isso que me chamou bastante atenção, olha lá, ó. Aqui no OBV ele já rompeu esse topo, tá vendo? No OBV ele já rompeu esse topo, ou seja, demonstrando que realmente os compradores estão aí dominando e que a NAT3 não é uma certeza absoluta e nem que ela vá, mas que sim, a possibilidade maior é que eles consigam e pelo menos testar o topo na faixa lá dos R$ 24, e aí dentro desse espaço você tem ali, dentro dessa região, na verdade, você tem espaço para conseguir fazer ali uma saída parcial e trabalhar a estrutura da operação, tirando o risco, né, fazendo uma saída parcial, projetando alvos mais para cima e tentar né, montar objetivos com que você consiga carregar esse trade para o médio prazo, que é a intenção aqui dessa carteira, dessa estratégia e desse contexto que a gente olha, que é visando levar os ativos para o médio prazo e acabar capturando aí a maior parte do movimento, né? Ou seja, conseguir aproveitar a maior parte do movimento bom que aquele ativo deu na ponta compradora. A gente gosta de aproveitar esses movimentos, e é isso que eu tento trazer um pouco para vocês aqui, é dessa leitura de contexto, do que a gente olha no gráfico, como é a tomada de decisão, para a gente conseguir se posicionar melhor dentro dos ativos, visando essa retomada de alta ou o início de uma tendência dentro de ativos com essa lógica aí de médio prazo, tá? Então, ENAT3 eu achei bem interessante, eu gostaria de saber de vocês, se vocês acham que está interessante esse ativo também, se conseguiram entender a análise, o que é o mais importante ou não, se ficou um pouco complicado, se eu falei alguma coisa que ficou muito complexa, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, dê aí um feedback, até para também poder estar sabendo se vocês estão conseguindo realmente conseguir extrair o melhor desses conteúdos que eu trago aqui para vocês todas as quintas-feiras, mostrando um pouco, né, abrindo um pouco dessa estratégia, que é uma carteira fechada nossa, apenas para assinantes aqui da Capitalismo, tá? E lembrando que se você quiser receber essas recomendações, ponto de entrada, ponto de saída, novos pontos de entrada em operações que já estão em andamento, então a gente faz realocação de posição, ajuste de preço quando tem dividendos, vídeos explicativos todos os dias explicando o contexto gráfico de acordo com o fechamento do pregão do dia atual. Então tem todo esse acompanhamento para a gente ficar em linha e entendendo o mercado de dia a dia e com isso tornando as operações, as carteiras, as estratégias mais leve, né? Você saber ali o que você está fazendo e mapeando os pontos do dia a dia para estar em linha com o que o mercado está entregando e com isso ter maior praticidade para acompanhar o momento de uma tendência, para espremer aquela tendência, conseguir ganhar, conseguir espremer parte do ganho ali, pelo menos a maior parte do ganho de um movimento e se proteger também, né? Sempre gerenciamento de risco, então sempre contém novos pontos de entrada, nova recomendação, sempre é enviado relatórios explicando o porquê de nova recomendação ou o porquê de uma nova alocação dentro de um ativo que já está em andamento, o porquê da saída, projeção de alvo, análise de contexto de estrutura de mercado, então tudo isso dentro aí dos nossos planos que você pode estar fazendo parte também com o cupom do Aniver B3, né, que está aí liberado apenas para o capitalismo completo, com 35% off à vista no boleto e 25% off no cartão em até 12 vezes para estar aproveitando essa baita oportunidade aí de estar virando assinantes e receber tudo isso aí na palma das suas mãos com muito mais detalhe, beleza? Então até mais, espero poder estar ajudando vocês com esses conteúdos e um abração.